De acordo com o Decreto Federal nº 7.469 de 2011, sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RID, é correto afirmar que a inclusão de novos municípios na RAID depende de aprovação prévia da União, dos estados de Goiás e de Minas Gerais, bem como do Distrito Federal. Municípios que vierem a ser criados por desmembramento de qualquer município brasileiro automaticamente integrarão a RID. Apenas os municípios mencionados no decreto podem ser incluídos na RID, sem exceções. Os municípios resultantes de desmembramento de qualquer município listado no decreto integrarão automaticamente a RID. A RAID não admite a inclusão automática de novos municípios, independentemente de sua origem. Resposta: os municípios resultantes de desmembramento de qualquer município listado no decreto integrarão automaticamente a RAID. Decreto Federal nº 7.469 de 2011. Parágrafo 2º. Integram-se automaticamente à RID os municípios que vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento de município mencionado no parágrafo 1º. 2. Com base no disposto sobre o segundo Plano Distrital de Políticas para Mulheres segundo o PDPM, assinale a alternativa incorreta. Caberá à Secretaria de Estado de Saúde a coordenação do Comitê de Articulação e Monitoramento do segundo PDPM, sendo ela responsável pela elaboração de seu regimento interno. A Secretaria de Estado da Mulher competirá a coordenação do comitê e indicará seus representantes. Seus membros do Comitê de Articulação e Monitoramento do segundo PDPM serão indicados pelos titulares dos órgãos e entidades, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste decreto, e designados por ato da Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal. Serão convidadas para participar do Comitê de Articulação e Monitoramento do segundo PDPM a Defensoria Pública do Distrito Federal e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Também poderão ser convidados a participar do Comitê de Articulação e Monitoramento do segundo PDPM especialistas e representantes de outros órgãos ou entidades públicas e privadas. Resposta: caberá à Secretaria de Estado de Saúde a coordenação do Comitê de Articulação e Monitoramento do segundo PDPM, sendo ela responsável pela elaboração de seu regimento interno. De acordo com o disposto no segundo Plano Distrital de Políticas para Mulheres segundo o PDPM, a coordenação do Comitê de Articulação e Monitoramento compete à Secretaria de Estado da Mulher, e não à Secretaria de Estado de Saúde. 3. Sobre a Lei nº 11.340 de 2006 Lei Maria da Penha, marque a alternativa correta. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos domésticos. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência psicológica é uma forma de violência contra a mulher, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, exceto quando lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. A violência psicológica é uma forma de violência contra a mulher que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, exceto se houver ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir. Não é uma violência contra a mulher qualquer meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Resposta: A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei nº 11.340 de 2006 Lei Maria da Penha. Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 1º. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Inciso 2º. A violência psicológica,
entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 4. De acordo com a Lei nº 13.303 de 2016, na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para esse fim, exceto a informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas. B. Análise das condições de alavancagem financeira da sociedade. C. Avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade. D. Relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora. E. Informe sobre execução de projetos irrelevantes para os interesses da investidora. Resposta. E. Informe sobre execução de projetos irrelevantes para os interesses da investidora. Lei nº 13.303 de 2016. Artigo 1º, parágrafo 7º. Inciso 3º, informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas. Inciso 4º, análise das condições de alavancagem financeira da sociedade. Inciso 5º, avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade. Inciso 6º, relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora. Inciso 7º, informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora. 5. Sobre o Decreto nº 45.539 de 2024, que regulamenta a Lei Federal nº 13.303 de 2016 no âmbito do Distrito Federal, é incorreto afirmar: a participação de sociedade estatal em sociedade privada dependerá de prévia autorização legal, que poderá constar também na lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista investidora. B. A participação de sociedade estatal em sociedade privada dependerá de vinculação com o objeto social da sociedade estatal investidora. C. Na hipótese de autorização legislativa ser genérica, autorização do Conselho de Administração para participar de cada sociedade. D. A necessidade de autorização legal para participação em sociedade empresarial privada não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da sociedade estatal. É a sociedade estatal que possuir autorização legislativa para criar subsidiária e também para participar de outras sociedades empresárias poderá constituir subsidiária cujo objeto social seja participar de outras sociedades, inclusive minoritariamente, desde que o Estatuto Social autorize expressamente a constituição de subsidiária como sociedade de participações e que cada investimento esteja vinculado ao plano de negócios. Resposta. A participação de sociedade estatal em sociedade privada dependerá de prévia autorização legal, que poderá constar também na lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista investidora. Decreto nº 45.539 de 2024. Artigo 3º. A participação de sociedade estatal em sociedade privada dependerá de: inciso 1º, prévia autorização legal, que poderá constar apenas da lei de criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista investidora. Inciso 2º, vinculação com o objeto social da sociedade estatal investidora. Parágrafo 1º. Na hipótese de autorização legislativa ser genérica, autorização do Conselho de Administração para participar de cada sociedade. Parágrafo 2º. A necessidade de autorização legal para participação em sociedade empresarial privada não se aplica a operações de tesouraria,
A adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da sociedade estatal. Parágrafo 3º. A sociedade estatal que possuir autorização legislativa para criar subsidiária e também para participar de outras sociedades empresárias poderá constituir subsidiária cujo objeto social seja participar de outras sociedades, inclusive minoritariamente, desde que o Estatuto Social autorize expressamente a constituição de subsidiária como sociedade de participações e que cada investimento esteja vinculado ao plano de negócios. 6. A respeito dos fundamentos da educação, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A educação é exclusivamente um processo formal, desenvolvido em instituições escolares, e possui o objetivo principal de garantir a socialização dos indivíduos no ambiente acadêmico. B. A perspectiva histórica dos fundamentos da educação considera os processos educacionais como resultados de contextos socioculturais específicos, influenciados por relações de poder e mudanças sociais. C. A pedagogia tradicional prioriza o papel ativo do estudante no processo de ensino-aprendizagem, com foco na construção de conhecimento pelo aluno por meio da resolução de problemas. D. Os fundamentos psicológicos da educação descartam a importância do desenvolvimento emocional, focando exclusivamente no desempenho cognitivo dos educandos. E. A abordagem crítica na educação busca desvincular os processos educacionais de questões políticas e sociais, enfatizando a neutralidade do ambiente escolar como fator essencial. Resposta. B. A perspectiva histórica dos fundamentos da educação considera os processos educacionais como resultados de contextos socioculturais específicos, influenciados por relações de poder e mudanças sociais. A educação vai além do processo formal escolar, envolvendo também processos não formais e informais. C. A pedagogia tradicional é caracterizada pelo foco no professor como figura central e transmissora do conhecimento, não pelo papel ativo do aluno. D. Os fundamentos psicológicos consideram tanto o desenvolvimento emocional quanto o cognitivo no processo educacional. E. A abordagem crítica entende a educação como um processo inerentemente político e social, não como algo neutro. 7. Acerca da relação entre educação e sociedade, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A educação, enquanto prática social, é neutra e não sofre influência das condições econômicas, políticas ou culturais da sociedade em que está inserida. B. Na perspectiva de Paulo Freire, a educação deve promover a conscientização crítica, sendo um instrumento para transformar as estruturas sociais. Se a relação entre educação e sociedade limitasse a transmissão de conhecimentos científicos e técnicos, sem impacto na formação ética ou cidadã dos indivíduos. D. A teoria funcionalista compreende a educação como um mecanismo para a reprodução das desigualdades sociais, perpetuando estruturas de poder. É a educação informal, por ocorrer fora de instituições escolares, não desempenha nenhum papel na formação cultural e social dos indivíduos. Resposta. B. Na perspectiva de Paulo Freire, a educação deve promover a conscientização crítica, sendo um instrumento para transformar as estruturas sociais. A educação não é neutra, está profundamente influenciada pelas condições econômicas, políticas e culturais da sociedade. Se a educação vai além da transmissão de conhecimentos técnicos, contribuindo para a formação ética e cidadã. D. A teoria funcionalista, ao contrário, vê a educação como um instrumento de integração social e manutenção da ordem. A educação informal desempenha um papel relevante na formação cultural e social, complementando a educação formal e não formal. 8. Sobre as dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica na educação, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A dimensão filosófica da educação refere-se exclusivamente à transmissão de conceitos e teorias filosóficas para os estudantes, desconsiderando as influências socioculturais que moldam as práticas educativas. B. A dimensão sociocultural da educação entende a aprendizagem como um processo isolado do contexto social, sem considerar a influência das relações sociais e culturais na construção do conhecimento. C. A dimensão pedagógica concentra-se na escolha dos métodos e técnicas de ensino, considerando a formação humana integral dos educandos.
D. A dimensão filosófica da educação implica na reflexão crítica sobre a natureza do saber e a estrutura do conhecimento, sem relação com os contextos históricos e sociais. É a dimensão pedagógica independente das influências filosóficas e socioculturais, sendo um meio técnico para a transmissão de conteúdos escolares. Resposta: C. A dimensão pedagógica concentra-se na escolha dos métodos e técnicas de ensino, considerando a formação humana integral dos educandos. A dimensão filosófica da educação não se limita à transmissão de conceitos e teorias filosóficas, ela também considera as influências socioculturais que moldam as práticas educativas. B. A dimensão sociocultural da educação não entende a aprendizagem como um processo isolado do contexto social, ela considera a influência das relações sociais e culturais na construção do conhecimento. D. A dimensão filosófica da educação implica em reflexão crítica sobre o saber e a estrutura do conhecimento, com relação direta aos contextos históricos e sociais. E. A dimensão pedagógica não é independente das influências filosóficas e socioculturais, essas dimensões interagem e influenciam o processo educativo. 9. Sobre as bases legais da educação nacional, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB estabelece que o currículo do ensino fundamental deve ser rigidamente fixado por decreto, sem flexibilidade para adaptações locais. B. A Lei nº 9.394 de 1996, que institui a LDB, define exclusivamente os parâmetros para o ensino médio, desconsiderando a educação infantil e o ensino superior. C. A Base Nacional Comum Curricular BNCC é uma diretriz que orienta apenas o ensino superior, desconsiderando a educação básica. D. A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece como princípio a educação como um direito fundamental e obrigatório para todos os cidadãos. E. A Constituição Federal de 1988 garante apenas a gestão democrática do ensino superior, não se aplicando à educação básica. Resposta: D. A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece como princípio a educação como um direito fundamental e obrigatório para todos os cidadãos. A LDB permite flexibilidade para adaptações curriculares locais, considerando as realidades regionais e as peculiaridades de cada comunidade escolar. B. A LDB define parâmetros para todos os níveis de ensino, incluindo a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. C. A BNCC orienta tanto o ensino básico quanto o ensino superior, estabelecendo diretrizes comuns para todos os níveis de ensino. E. A Constituição Federal de 1988 aplica-se à gestão democrática também na educação básica, além do ensino superior. 10. Segundo a Constituição Federal, marque a alternativa incorreta. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da criança, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. B. O ensino será ministrado com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. C. O ensino será ministrado com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. D. O ensino será ministrado com pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E. O ensino será ministrado com gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Resposta: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da criança, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Constituição Federal. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 11. Segundo a LDB, marque a alternativa incorreta. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
B. A educação escolar se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. C. A educação escolar poderá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. D. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Resposta: C. A educação escolar poderá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. LDB Lei nº 9.394 de 1996. Artigo 1º, parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 12. Sobre os parâmetros curriculares nacionais PCNs e sua aplicação no ensino fundamental, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Os parâmetros curriculares nacionais buscam uniformizar rigidamente os currículos em todas as regiões do Brasil, desconsiderando as diversidades regionais e culturais. B. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB determina que os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem colaborar na elaboração de diretrizes para currículos, ignorando a formação de uma base comum. O termo currículo nos PCNs refere-se exclusivamente às matérias que compõem os cursos do ensino fundamental, sem considerações pedagógicas adicionais. D. Os PCNs visam construir referências nacionais que respeitam as diversidades culturais e regionais, criando parâmetros que estabelecem pontos comuns para o fenômeno educativo em todo o Brasil. O termo parâmetro nos PCNs comunica apenas a necessidade de harmonizar as matérias escolares em uma única grade curricular, ignorando as práticas pedagógicas locais. Resposta: D. Os PCNs visam construir referências nacionais que respeitam as diversidades culturais e regionais, criando parâmetros que estabelecem pontos comuns para o fenômeno educativo em todo o Brasil. Os PCNs procuram construir referências nacionais que respeitam as diversidades regionais e culturais, buscando uma formação básica comum que atenda a todos. B. A LDB determina a colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de diretrizes curriculares para assegurar uma formação básica comum, sem ignorar a diversidade. O termo currículo nos PCNs não se limita às matérias, ele inclui também princípios e metas do projeto educativo, que devem ser flexíveis para promover discussões e reelaborações em sala de aula. O termo parâmetro nos PCNs envolve mais do que a harmonização de matérias escolares, ele também inclui as práticas pedagógicas e as flexibilidades necessárias para o projeto educativo. 13. Sobre a supervisão na pedagogia, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A supervisão escolar é um processo exclusivo de avaliação dos resultados dos alunos, desconsiderando a orientação e apoio pedagógico aos professores. B. A supervisão pedagógica deve limitar-se apenas à observação de práticas pedagógicas em sala de aula, sem interferir na organização curricular da escola. Se a supervisão na educação compreende apenas o acompanhamento dos métodos de ensino utilizados pelos professores, ignorando a gestão administrativa da escola. D. A supervisão pedagógica envolve tanto o apoio aos professores quanto a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, com foco na melhoria contínua da prática educativa. A supervisão escolar é uma função executiva e administrativa da escola, voltada apenas para a manutenção das instalações físicas e do material didático. Resposta: D. A supervisão pedagógica envolve tanto o apoio aos professores quanto a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, com foco na melhoria contínua da prática educativa. 14. Sobre o papel político, pedagógico e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. O papel pedagógico se restringe apenas à transmissão de conteúdos, desconsiderando a importância da pesquisa para a formação crítica dos estudantes. B. O ensino e a pesquisa são atividades dissociadas, sendo a pesquisa apenas uma técnica utilizada na formação acadêmica. C. A organicidade do ensino e da pesquisa envolve a integração entre prática pedagógica, produção de conhecimento e o desenvolvimento crítico dos educandos.
D. O papel político do ensino é exclusivo na formação cidadã, sem a necessidade de envolver a pesquisa e a aprendizagem. E. A pesquisa é considerada apenas como um método de aprendizado, desnecessária na formação pedagógica dos educandos. Resposta: C. A organicidade do ensino e da pesquisa envolve a integração entre prática pedagógica, produção de conhecimento e o desenvolvimento crítico dos educandos. 15. Sobre currículo e a construção do conhecimento, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A construção do conhecimento no currículo deve ser restrita à transmissão de conteúdos prévios, sem considerar a diversidade de saberes e experiências dos alunos. B. O currículo deve ignorar as práticas culturais e sociais dos alunos, focando apenas na padronização dos conteúdos escolares. C. A construção do conhecimento no currículo envolve a integração entre o saber acadêmico e os conhecimentos práticos e cotidianos dos alunos, valorizando a diversidade de experiências. D. O currículo escolar deve ser rigidamente estruturado, desconsiderando a flexibilidade para adaptação às necessidades e contextos dos alunos. E. A construção do conhecimento é exclusivamente responsabilidade do professor, sem necessidade de integração com a realidade sociocultural dos alunos. Resposta: C. A construção do conhecimento no currículo envolve a integração entre o saber acadêmico e os conhecimentos práticos e cotidianos dos alunos, valorizando a diversidade de experiências.